Certo. Boa noite, né? Para quem não me conhece, se tem alguém que não me conhece, sou Vitor Xavier, ligante aqui da LANEP, estudante de medicina do quinto ano. Estou aqui para falar com vocês sobre o trauma hack medular. Deixa eu ver aqui. Vale ressaltar que minha apresentação não tem quaisquer conflito de interesse envolvido, tá? Além do conhecimento, eu quero que vocês se apropriem bem do conteúdo que eu tenho para mostrar. E se tiverem qualquer dúvida, podem sinalizar aqui. Os objetivos da minha sessão são introduzir aspectos relevantes do trauma hack medular, discutir anatomia e fisiologia direcionada ao trauma hack medular, que é o que vocês quero que vocês fiquem com raciocínio, né? Classificar as lesões de medula de acordo com a classificação preconizada pelo ATLS, que são as classificações que é o que a gente vai utilizar lá para a descrição clínica do paciente politraumatizado, né? E eu vou ficar devendo aqui para vocês reconhecer os tipos específicos de lesões vertebrais e seu manejo, assim como conhecer a avaliação radiológica, porque eu tive alguns problemas técnicos aqui e a gente pode fazer aí outro momento, tá? Introduzindo aqui esse conteúdo, nós temos que o trauma hack medular, temos como definição a própria etimologia. Trauma hack medular é qualquer lesão da vértebra e, por conseguinte, da medula. E aí o que é importante? Seguindo lá o fluxograma do ABCDE, do ATLS, a gente tem que pensar em alguns aspectos, né? A gente tem que relembrar, na verdade, que é o slide que mais vem à tona quando a gente vai para qualquer sessão de traumatologia, de trauma, né, de paciente politraumatizado, ABCDE do trauma, em que, essencialmente, A, de via aérea e colar cervical, B, de afecções pulmonares e respiratórias, C, circulação, que geralmente requer a questão de perdas sanguíneas e investigar prováveis focos de sangramento, assim como fazer sondagens, e o D, que é o que importa sim mais para a gente aqui agora, é essa avaliação neurológica de lesões potencialmente danosas para o sistema nervoso central. E aqui é o nosso foco do ataque medular. E o que eu quero que fique é justamente isso. É que lá no A, a gente tem que pensar e tem que lembrar que o A não é só de via aérea. A gente tem que botar o colar cervical. Por quê? Potencialmente, todo paciente de alta energia, ou paciente que tem múltiplas lesões, um mecanismo de trauma importante, você não pode descartar trauma hack medular. Nunca. Por isso que lá no A a gente já estabiliza. Por mais que a gente exponha o pescoço entre A e o B, né, que como o professor mesmo, Rinaldo, fala, entre o A e o B, tem o P de pescoço, que a gente vai avaliar o pescoço. A gente abre o colar cervical para avaliar e tudo, só que a gente vai manter a coluna, não só cervical, como a coluna ao longo dela, a gente vai manter ela estável, seguindo para o B e o C, fazendo todos aqueles procedimentos que a gente sabe, e, por fim, terminando no E, né, que é a exposição, prevenção de hipotermia. Tem uma coisa que é importante aqui no trauma hack medular, eu não quis me ater tanto à fisiopatologia, para a gente focar mais na apresentação clínica mesmo e as questões práticas, tanto em questões de prova, como em questão para a vida mesmo, que a gente vai ficar. Mas de fisiopatologia, vocês têm que entender uma coisa. Fisiopatologia do trauma hack medular ocorre de duas maneiras. Uma lesão primária e uma lesão secundária. A lesão primária vai ser uma lesão direta. Uma lesão direta, como assim? A fratura do corpo, da vértebra em si, a contusão, seja lá por qual mecanismo de trauma, causando lesão direta na medula. Beleza? E a lesão secundária, ela está associada a processos que, por conseguinte, acontecem, como, por exemplo, uma isquemia, um edema. Nós temos também, associado a isso, se o paciente tem, por exemplo, a hipovolemia, ele tem menos distribuição de oxigênio, se ele tem uma baixa ventilação, a gente também vai ter uma hipóxia nervosa, a gente sabe que o tecido nervoso ele é muito sensível a isso, então são lesões secundárias, por condições sistêmicas que estão impedindo isso de acontecer. Beleza, espero que esteja tudo ok.
a gente passa aqui ao trauma raquimedular propriamente dito. Uma coisa que é importante, dados importantes epidemiológicos, é em relação a que em toda lesão vertebral, com ou sem déficit neurológico, deve ser considerados em pacientes politraumatizados, que foi aquilo que eu falei, né? Por isso que no ar a gente faz a estabilização colar cervical e prancha rígida. E outra coisa importante na epidemiologia é que, puxa, eu mesmo, não vou mentir, até eu estudar raquimedular a fundo, eu nunca ia pensar que a associação intrínseca ao TCE e o TRM, que essencialmente 5% dos pacientes que têm trauma crânioencefálico, ele tem TRM, tem trauma raquimedular, assim como 25% dos pacientes que têm TRM têm lesão cerebral leve a moderada. Ou seja, toda vez que você estiver avaliando Glasgow, etc., paciente com alteração do nível de consciência, às vezes por via desse alteração de nível de consciência presente, déficits focais, você fica meio que focando no TCE e esquece o trauma raquimedular. Isso é perigoso. E por que tem essa associação tão forte? O ATLS, que é quem traz esses dados epidemiológicos, ele fala que trauma raquimedular necessariamente, até que se prove contrário, é um trauma de alta energia. E traumas de alta energia, eles tendem a ter lesões multissistêmicas, né? Em múltiplas regiões. Agora, vem cá. De toda a medula, de todas as vértebras, qual a região mais acometida? Eu quero que vocês falem aí no chat. Qual a suposta lesão mais acometida da coluna? Alguém dá mais? Alguém fala aí? Tem alguém aí? Perfeito. Isso. O DA tá arrasando, rapaz. O DA falou cervical, e é justamente isso. 2/3, ou 55% no ATLS que ele traz, né? É o acometimento na região cervical. O segundo acometimento é na região torácica, 15%. 15% na região toracolombar, que é uma região de grande mobilidade também. 15% na área lombosacral. Agora vamos lá. Essa informação que eu grifei em vermelho é muito importante, porque é uma coisa que lá na avaliação secundária, eu estou pensando aqui a avaliação primária ainda, tá? De ABCDE e tal, você está avaliando esse paciente, está suspeitando desse TRM. E 10% desse paciente com fratura cervical tem uma segunda fratura vertebral não contígua. Ou seja, na suspeita de qualquer lesão cervical, que numa palpação, na avaliação que eu vou falar posteriormente, você tem a suspeição, você está indicado não só a radiografia de cervical, como também de coluna ao longo da coluna. Se você não tiver uma radiografia simples disponível, você fazer, ou se você tiver uma TC, né, você fazer uma TC da coluna em si. Então, sempre investigar. O que é importante, né, dentro daquela fisiopatologia que eu citei no início, é que a manipulação excessiva, assim como a imobilização inadequada, pode ocasionar uma lesão nervosa. Parece, sim, intuitivo, e é mesmo. É porque essa lesão, essa mobilização maior, ela tende a gerar mais isquemia, tende a piorar a lesão, a instabilidade das vértebras, causar uma lesão medular pior, se tiver sangramento, um sangramento mais importante, então tem que deixar o paciente parado, tem que deixar o paciente com a coluna toda parada. E o que é legal, assim, que a gente pensa em trauma raquimedular, a gente pensa, poxa, bateu a vértebra, lascou, é lesão medular. Não. Apenas 5% dos pacientes com lesão medular apresentam sintomas ao chegar ou pioram na sala de emergência. Ou seja, se o paciente geralmente ele não chega com essa lesão medular. E aí ressalta mais ainda a importância de você nunca descartar, você só descartar, você ser bem cri-cri com trauma raquimedular, você nunca descartar a lesão na medula.
porque esse paciente pode evoluir com o tempo com essa lesão medular. Às vezes tem só a fratura, às vezes não tem nem fratura visível, mas tem uma lesão medular ali, que não tem sintoma nenhum e com o tempo você vai vendo, tá perdendo função, e isso é horrível, né? Como eu falei mais cedo, né, as lesões se originam pela isquemia, movimentação excessiva, edema, e outra coisa que é interessantíssima, em que a avaliação da coluna e exclusão de lesões, né, a gente sempre tenta topografar as lesões, a gente vai avaliar dermátomos, miótomos, função neurológica, etc. Só que em pacientes que estão hipotensos, e hipotensão é quase que sinônimo de nível de consciência, muita parte das vezes, porque o paciente geralmente ele fica obnubilado, ele fica não colaborativo para você fazer a examinação, e a gente sabe que esse exame precisa do paciente conseguindo descrever e tal. E outra coisa que é importante é descompensação respiratória. O paciente é nível de prioridade, ele não vai conseguir nem falar da questão nervosa dele. Então, você tem que sempre abrir mão, quando você pode, de um exame de imagem, você suspeitando de potencial lesão taquirraquiomedular. Outra coisa aqui que é muito relevante, cara, que eu sempre esqueço, assim, e lembro dessa informação. Prancha rígida é apenas para transporte. Porque, embora o colar cervical ele fique, a prancha rígida, ela pegou do pré-hospitalar até o hospitalar, você usa a prancha rígida. Chegar lá, você vai fazer imobilização em maca mesmo, em tudo, porque a gente sabe que a prancha rígida, né, aumenta o risco de ulcerações, de contato, né, entre outros processos, e instabilidade também, né, do paciente. Onde que vai botar essa prancha rígida? Vai deixar o paciente na prancha rígida? Não. Agora, quando é que eu retiro o colar cervical? Eu sei que deixa, é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Quando é que eu retiro o colar cervical? O que que vocês acham aí que... O que que vocês acham aí? Quando é que eu devo tirar colar cervical? Eu falei no chat, falem qualquer coisa, assim, só para qualquer coisa que vier à mente. Perfeita colocação. Um exame de imagem e é exatamente isso, quando se descarta uma TRM completamente. E para isso, há critérios que o TLS traz, que são dois. É o Canadian C-Spinal Rule, que é um critério, né, um estudo que foi feito, e também o critério Nexus, em que essencialmente entra nisso que Paulo falou. É que tem esse fluxograma. Eu adoro fluxograma, não sei vocês. Mas um paciente, por exemplo, com Glasgow 15, que está bem ali, está conversando com você e tudo, mas teve um mecanismo de trauma importante, que entra nesse segundo critério aí, que é um mecanismo perigoso, como teve uma queda de maior de 1 metro, teve um trauma axial, né, um trauma que bateu a cabeça, a colisão de veículos, automóveis recreacionais, como quadriciclo, etc., e também colisões de bicicleta, assim como a idade maior que 65 anos e parestesias em extremidades, vulgo, manifestações neurológicas, você vai manter aquilo ali, né? Você vai manter e vai fazer, com certeza, o exame de imagem para confirmar aquela lesão, onde está aquela lesão, né? Para você já pensar na intervenção futura. Agora, se eles não têm esses super fatores de risco, como é que você faz para saber se você tira o colar ou não? Porque às vezes isso acontece, isso dá dúvida. É justamente quando o paciente está ali conversando com você, não tem dor, nem a palpação nem referida ao longo da coluna, e tudo isso, você não precisa fazer a radiografia.
tá? Mas se ele tem algum desses fatores, que é como fala no Nexus, que o Nexus traz, né? Nexus basicamente é um mnemônico, que é o que está aqui embaixo. Deixa eu. Acho que vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui. Que é esse mnemônico aqui. Ele está associado ao um déficit neurológico, que seria essa parestesia, entre outros assim, uma perda de função mesmo. Uma intoxicação, você não dá para descartar uma lesão medular, porque o paciente está com. Tá difícil de você avaliar isso. Extreme distress injuries, basicamente é quando você tem por exemplo, um trauma extenso, muita dor abdominal, muita dor na cabeça, muita dor em outra região que tira a atenção, que é um distrator para a lesão taquirraquimedular. E é o que acontece é isso, você não tem como descartar, então você mantém aquele paciente com aquele colar. E além de alteração do nível de consciência e dor à palpação referida, né? Então, basicamente, como é que você faz? Você descartou que o paciente tem qualquer coisa que eufemize, né, que ele tem uma lesão, ou consegue descartar totalmente, como você consegue descartar de todas as formas, até com imagem, aí sim você pode tirar o colar. E para isso... esqueci de tirar o ponteiro. E para isso, eu trouxe aqui uma questão, eu vou abrir aí para o chat, vou deixar um tempinho só para vocês lerem. Eu vou comentar as questões, tá, gente? Só para fixar o assunto mesmo. B de dado falou D, Poli falou B de bola, C. Basicamente aqui, né, dentro do que eu falei, são critérios para definir a baixa probabilidade de lesão raquimedular entre todos abaixo, exceto, ou seja, qual que não tem baixa probabilidade? Basicamente, né, ele tem que preencher esses critérios, que são alerta, se ele está alerta, então ele tem baixa probabilidade, sem déficit neurológico, sem lesões dolorosas e distrativas, sem intoxicação e amplitude de movimento cervical preservado. E então, basicamente, todos esses pacientes, eles devem ser submetidos à avaliação radiológica antes de descontinuar imobilização. Então, déficit focal não tem como você dizer, né? Ele se torna uma alta probabilidade para lesão raquimedular. Vocês entenderam, não entenderam? Abra o microfone. Tem outra questão aqui. Vou dar um tempinho aí para vocês botarem no chat, para a gente fixar bem isso. Quando tirar esse colar?
Pensando aqui. No caso, eu ficaria mais em dúvida entre A e E, porque por mais que o exame de imagem seja importante, né? Não sei, né? Porque também estou pensando pela realidade que a gente vive. Você não imobilizar um paciente até chegar a uma TC nesses quadros, acho que pelo menos na prática clínica não é adotado. Não sei o que a 10ª edição do ATLS traz, né? Aí não sei se a sensibilidade dolorosa na região poderia ser um marcador, pelo menos para a gente retirar o colar e avaliar posteriormente. Não sei. Ficaria entre A e E. Mais alguém? Eu vou comentar essa questão é muito boa mesmo, eu também fiquei em dúvida. Porque eu ficava justamente no que Dado pensou. No contexto real, velho, você só retira o colar até para fazer palpação e tudo. Mas você é aí que você vai requisitar alguém ou alguém para estar imobilizando a coluna para você estar avaliando, mas vai logo em seguida botar o colar cervical, porque você. Ops, peraí, rapidinho. Que eu acho que eu botei o gabarito errado, gente, para vocês não tá certo mesmo. Aqui, ó. Vai ser exatamente isso, porque você. Deixa eu recapitular aqui. Paciente sem perda de sensibilidade e atividade motora. Você não pode só com isso indicar a retirada do colar cervical, porque você tem alterações de reflexo, você tem alterações de função sacral. Paciente que movimenta os quatro membros e sem história de TCE. Precisa ter TCE para você ter TRM. Não, assim, não só assim você descarta a colar cervical. TC de crânio normal, na mesma linha, entendeu? Porque é TRM. Você não pode nem descartar uma lesão de TRM por conta de um TC de crânio. Paciente sem dor palpação da coluna e boa movimentação de membros. Não é a boa movimentação de membros, porque você também tem outras alterações que podem, como eu posso dizer, a boa movimentação não é, como eu posso explicar aqui. Ai, ai. Que o paciente ele pode ter perda progressiva dessa movimentação de membros, de acordo com a evolução das lesões secundárias. E o paciente consciente com Glasgow 15 e sem dor à palpação da coluna cervical são critérios, que são são achados de baixo risco para a lesão de taque raquimedular. Ixi, trauma raquimedular. Pô, gente, se ficou confuso, vou fazer outra questão para ficar aqui. Questão da UNB. E aí, Certo ou errado? certo ou errado? Essa eu fiquei na dúvida também, porque apesar de o exame de imagem, se não evidenciar fraturas, né, eu acho que a clínica também é importante. Tipo, o exame neurológico, verificar alguma perda de sensibilidade, não sei, que às vezes o exame de imagem pode não chegar, não mostrar.
Então acho que me deu essa dúvida nesse aspecto, de não somente avaliar a imagem, mas também avaliar os sinais clínicos mesmo, de perda de sensibilidade ou de motricidade. Ele tá certo por conta dos critérios do fluxograma que o Vinícius falou aí. Que ele fala bem assim, ó. Consciente, orientado, mobilizado, em prancha rígida, cola cervical, sinais orbitais normais, tá com PA normal, tá bem estável o paciente. Ele tem dor em região cervical, mas ele tem dor cervical, abdominal, lacerações em membros superiores e inferiores. Você só deve retirar se não evidenciar lesões. Só que isso aí que o Paulo falou é muito importante. Essa é a parcialidade de questões, porque se tivesse qualquer déficit neurológico, é bem assim, você pode retirar o colar cervical, nesse caso, não sei. Eu acho que essa questão provavelmente deve ter gerado rebuliço. Porque tem lesões que você não tem achados radiológicos, que são lesões ligamentares, e que geram instabilidade, principalmente a movimentação. Então, se você tira esse colar cervical, é muito ruim. E lesões ligamentares, basicamente, você só vai ver em ressonância magnética. Aí fica a questão, tipo, pelos aspectos que a questão trouxe, não trouxe nenhum déficit neurológico, mesmo após 8 horas, não teve nenhuma evolução com o déficit neurológico, assim você considera, entendeu? Foi o gabarito, porém, fica esse negócio assim. Mas o que é importante é isso que fica, gente. Você tem que descartar o risco de todas as formas. Em relação a aspectos da anatomia e fisiologia para o TRM, primeira pergunta, que pergunta bem decoreba, assim, só para mexer. Qual o número total de vértebras? Perfeito, velho. Caramba! Esse, rapaz, 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Aqui nós temos algumas considerações sobre anatomia que é importante aqui para o trauma. É que basicamente, aqui nós temos as curvaturas, né? Tudo isso, aquilo que a gente já sabe. Só que o que é importante, coisas que a gente geralmente esquece da anatomia dela, em que a gente tem que lembrar do corpo, o que é que tem que ficar? Que a gente tem que lembrar que a vértebra, ela tem um corpo, e a gente tem o forame vertebral, que é onde abriga a medula, certo? Aí o que acontece? Temos que lembrar de outras coisinhas, que entre as facetas articulares, tanto superiores quanto inferiores aqui, e o processo transverso, nós temos os pedículos. Pedículos são as estruturas que saem do corpo, são os pés do corpo, beleza? O ponto de encontro entre o pedículo e o processo espinhoso é a lâmina vertebral. Por que é importante a gente lembrar disso? Até para outras afecções, assim, tem metástase, padrão de metástase que vai dar mais para pedículo, uma fratura patológica, tem umas que dão mais para lâmina, até para você ficar assim, que você tem que lembrar disso. Então, é essencialmente isso. E aqui, nós temos que, uma coisa que não dá para ver aqui, porque a gente tem uma vista superior, é que, lateralmente, essas facetas articulares aqui vão se encaixar uma na outra, né? E vão gerar os forames transversos, que saem as raízes nervosas entre os pedículos. Beleza? E nós temos também os dísculos entre os corpos vertebrais. Basicamente é isso aqui para falar de bem básica. Em relação aos discos intervertebrais e ligamentos, uma forma bem prática assim, de você saber se tem uma lesão no raio-x mesmo, que a gente não vai ver essas partes, né? Nem no raio-x. Na TC a gente ainda vê os discos intervertebrais, mas só na ressonância mesmo que a gente vai ver.
é que tem uma divisão prática da coluna em partes anteriores, médias e posteriores. Por quê? Porque temos estruturas que sustentam, né, ligamentos que são ligamentos posteriores, os ligamentos anteriores, e entre outros, e as protusões de disco, em que basicamente vão gerar alterações em processos posteriores, médios e anteriores da coluna. Então, basicamente, se você teve uma alteração do processo posterior, poxa, provavelmente foi uma alteração do ligamento posterior associada. Anterior, o ligamento anterior associada. Média, alguma fratura disruptiva, alguma alteração de disco intervertebral. Entendeu? Você tem que ficar com isso em mente e saber que na região posterior, entre a posterior e média, passa o canal medular, para você sugestionar que tem uma lesão ou potencial lesão medular associada. Quais são as principais diferenças, assim, entre a coluna do adulto e uma criança de 8 anos, menor que 8 anos? Menor ou igual aí, porque eu não achei esse sinal aqui. Qual vocês acham que seja a diferença, assim, e que tem importância no trauma? A coluna da criança, a medula espinhal da criança preenche maior porcentagem do canal vertebral do que a da coluna do adulto, da medula espinhal do adulto. Show de bola. A medula, ela equivale, né, aos segmentos. Mas a principal diferença aqui é a maior flexibilidade ligamentar. A maior flexibilidade ligamentar, tanto de ligamento amarelo, entre outros, os ligamentos posteriores e tudo, fazem com que os mecanismos de trauma para as crianças tenham menos, por vezes, tenham menos lesões vertebrais, ou, perdão, tenham menos lesões medulares, porque tende, por conta da frouxidão, anteriorizar os processos vertebrais. E se anterioriza, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, deixa eu botar aqui Dá pra ver. o ponteiro. Dá? É isso. Se você tem um ligamento que é mais frouxo, ele anterioriza isso daqui. E se anterioriza, vai abrir ou fechar mais o canal medular. Tende a abrir, por mais que tenha um processo de fratura. Então, você tende a ter menos lesão medular. Ok? Isso é uma coisa bem relevante para uma diferenciação assim no trauma em crianças. Elas tendem a sofrer menos que nós adultos. O que é importante em relação aos segmentos, né? Cervical, se ela é mais exposta e mais móvel. E o que a gente deve associar é que maior mobilidade é maior probabilidade de lesões no trauma. Então, por isso, né, que a gente tem ela como o maior ponto de acometimento dos traumas. E aqui cabe uma classificação, que é uma classificação até sindrômica e neurocirúrgica, que são afecções cervicais, uma cervical alta acima de C3, porque a gente classifica assim, porque essencialmente um terço dos pacientes que tem essa lesão no trauma, eles tendem a ter morte instantânea por apneia, já que o nervo frênico ele sai a nível de C2, C1 ali, e alguns pacientes pode ter saída de C3 e gerar uma morte súbita mesmo. O paciente morre em questão de minutos. Porque tanto o nervo frênico, né, que é responsável pelo diafragma, quanto os nervos intercostais também. A região torácica, o que é relevante aqui da anatomia, é que ela tem movimentação restrita. E eu acabei de falar, né, que quanto maior a mobilidade, maior a probabilidade de lesões, fraturas, etc. Então aqui a gente vai ter menos fraturas, menos lesões. Mas é bem assim. Quando tem raciocínio, se é uma coisa que tende a não ter, quando tem, é porque a energia foi tão grande, ou a energia, o mecanismo de trauma foi tão importante, que
Quando tem lesão medular, a lesão tende a ser completa. Tem uma secção aqui. Tem uma secção medular completa, porque a energia foi tão grande que tem que ser uma fratura por cesariamento mesmo, partir, que é a fratura de Schenck, eu falo com vocês em outra ocasião. Em relação à transição tóraco-lombar, ela está entre T11 e L2, que é uma região, perceba, é uma região que é uma muito fixa, que é a região torácica, e uma região muito móvel, que é a lombar. Então, funciona como um eixo, né? Tipo o bíceps aqui e o húmero. Então, traumas de grande energia nessa região, né, tende a ter lesões mais importantes. O que é importante da anatomia da medula aqui pra gente é que o que Bertani falou, foi Bertani que falou, em adultos, ela vai até L1, L2, por conta do processo de desenvolvimento, que a medula meio que para, e emite e finda no cone medular, que equivale a essa região, e usamos as raízes nervosas através da cauda equina, né, que são várias ramificações. E o que é importante aqui na medula também é que nós temos 3 regiões que são importantes clinicamente. São justamente o trato córtico-espinhal lateral, que aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, trato córtico-espinhal lateral, que o anterior, nossa, aqui. Eita, cadê o mouse? Enfim, né? Ele está associado a essa região aqui. E ele está associado à parte motora, o espino talâmico lateral, que está responsável por dor e temperatura, e as colunas dorsais, né? Que a gente tem alguns tratos associados. E o que é importante disso aqui é que vão ter lesões da medula que vão impactar só a parte anterior, vão ter lesões da medula que vão impactar só a parte posterior, vão ter lesões da medula que vão impactar só metade da medula, e assim ficar, entre aspas, fácil topografar qual o nível da lesão, o que vai acontecer. Por exemplo, se eu leso essa parte posterior, eu vou perder os tratos de dor e temperatura e a parte motora. E eu preservo a acessibilidade. Se o contrário ocorre, eu vou pegar parte, né, da dor de temperatura, posso pegar uma parte motora, mas a minha parte associada à sensibilidade profunda, né? O que é sensibilidade profunda? Tato, propriocepção e sensibilidade vibratória vão estar prejudicadas. E assim vamos seguindo. Uma definição que é importante aqui, a nível da gente ressaltar em trauma raquimedular, é que a gente pode ter uma lesão que é dita completa e uma lesão incompleta. Essencialmente, a grosso modo mesmo, assim, clinicamente se define uma lesão completa como uma ausência de função motora, uma ausência de função de acessibilidade e uma ausência de função sacral especificamente. Aí eu ressalto. Por que função sacral? Porque aqui a função sacral é importante para a gente definir se a lesão é completa ou incompleta. Agora, ele é um marco clínico, assim que define. E como você acha que pode avaliar a função sacral para você dizer que é completa ou incompleta a lesão? Como vocês acham que eu posso avaliar a função sacral de S1 a S5 no exame físico? Dorsiflexão plantar? Não, por pouco. Tá no pé. Resposta esficteriana, perfeito. Tem mais alguma? Alguém dá mais? Tem uma coisa que tá no pé, vou dar a dica. Tá no pé também. Não é a dorsiflexão do...
Movimento dos dedos. Aqui. Especificamente, o movimento do hálux está associado a S1, a extensão do hálux. A extensão do hálux, resposta esfincteriana, eu acho que essas respostas estão maravilhosas. E, essencialmente, é isso. Flexão do hálux, ou flexão, eu falei extensão. Tônus retal, reflexo cutâneo anal. O que é o reflexo cutâneo anal? Na região perianal, se você for avaliar, até em pacientes mesmo com redução do nível de consciência, você consegue avaliar isso. Você faz o toque mesmo na região perianal e o esfíncter, ele vai ter uma resposta. Ou é para ter a resposta. Então, se ele está ausente, a função sacral está prejudicada, a lesão completa. Reflexo bulbo cavernoso, famoso reflexo bulbo cavernoso. Você vai ver muito isso no ATLS ele falando, né? E também em provas. O reflexo bulbo cavernoso é tanto no homem, né? Corresponde à glande, você palpar a glande, e também vai ter esse reflexo de contração esfecteriana. Outro modo de induzir esse reflexo é quando o paciente, quando for botar a sonda de Foley, que provavelmente era para ter sido passada lá no C, que é quando a gente faz as sondagens, né? Quando passa a sonda de Foley, faz a contração reflexa. E nas mulheres, né, no clitóris, faz a palpação e vai ter também esse reflexo, é uma forma de avaliar. E função vesical e retal, porque a gente pode ter uma bexiga neurogênica, perde o tônus da bexiga, né, ela tende a ficar cada vez mais cheia. E função retal, né, quando tem total incontinência. Então aqui, ó, como você diferencia a lesão completa de incompleta? De forma grosseira, porque eu vou falar de outra classificação aqui agora, mas o que tem que ficar na cabeça nessa sessão? De forma grosseira, você vai avaliar a função sacral. Paciente estando acordado ou não, os reflexos vão estar presentes. Então, é a forma de você avaliar. Então, se os reflexos estiverem ausentes, você, poxa, lesão completa. Agora, o que é importante aqui, que eu não botei no slide, que é algumas lesões completas, algumas alterações de função sacral, elas são reversíveis. E se elas retornam em 48 a 72 horas, é a primeira que tende a voltar, né? Se não me engano, foi a questão que botou lá no Insta, e tem um bom prognóstico. Agora, se não retorna, provavelmente não vai retornar mesmo aquela função, sabe? É um mau prognóstico para o paciente. Em relação às formas incompletas, a gente tem uma classificação, duas classificações, na verdade, né, que se condensam, que a classificação de Frankel, que é uma classificação bem antiga para paraplegia, tetraplegia e tudo, em que vai de A a E, e que basicamente A é a lesão completa, E é a função normal. Então, B, C, D e E, você tem o quê? A presença do reflexo bulbo cavernoso, a grosso modo. E aí o que é importante? B, você vai ter nenhuma função motora e a sensitiva está preservada. Daí para baixo, a sensitiva está preservada. Qual a diferença entre C e D? É porque ele fala isso de motora não funcional, motora funcional. Também outros autores trazem como motora não útil e motora útil, que é quando 50% do meu nível de força, ele não ultrapassa 50% daquele segmento, né, na verdade, ele não ultrapassa a gravidade, né, que é lá naquela escala, que eu até vou trazer depois, nos slides à frente, as escalas, né, que a gente traduz força entre 1 a 5, 0 a 5, e a gente avalia. O 3 é o marco da gravidade, se o paciente consegue contrair contra a gravidade, e isso é o dito força útil. Então, basicamente, acima de 50% de acometimento sem essa força vencer a gravidade, e abaixo de 50% é o D, a grosso modo. E o Ásia, ele trouxe, né, que é até a forma de avaliar lá no exame neurológico, que é importante aqui, é você graduar cada parte dessa
enfim. E que é isso daí, ó. Lá no D do ABCDE e na avaliação secundária, na verdade, né? Lá na avaliação secundária, você vai ter isso daí, que é justamente você conseguir registrar todos os aspectos, né? E ele traz as pescas. Quando você faz um exame neurológico, você vai fazer flexão de punho, extensão de punho, e você vai saber cada segmento que vai ter. Isso aqui para justamente a função motora e aqui para os pontos sensoriais, né? E o que é importante é que a gente vai classificar, né, as motoras, como eu falei, de 0 a 5, ou não testada, NT. As sensitivas, a gente vai classificar entre 0, 1 e 2, 0 ausente, 1 alterada, né? E 2 presente. E aí você vai botando, vai somando. E no fim, tem o somatório, você tem aqui os parâmetros máximos e mínimos, o lado contralateral, direita e esquerda, claro que isso vai estar em português, né? Espero. E basicamente é isso, sabe? E a gente vai anotar também aqui quais são algumas outras coisas que eu vou citar à frente. Basicamente, dermátomos. Os dermátomos, isso aqui é bem decoreba, sabe? Mas é um modo prático de você memorizar os dermátomos na emergência. Quais são os níveis que correspondem à altura do mamilo e do umbigo? Os níveis sensitivos. Falem aí para mim no chat. Perfeito. Carol falou aqui, T4 e T10. Perfeito. Show de bola. Véi, é um negócio que é decoreba, assim, mas ajuda bastante para você segmentar, sabe? E ajudar nessa definição. O que é importante aqui na avaliação de dermátomos, a gente já viu, né, que no Waze já tem tudo prontinho e você vai saber onde marcar, tem a pesca lá. Agora, C1 a C4 é pouco específica a distribuição cutânea, embora tenha isso daí do ombro, a região externa, você não consegue, o paciente não consegue definir bem quando você está falando, e você não consegue especificar se é C1, se é C3, C4 direito. Mas, outra coisa que é importante é que no segmento torácico também dá confusão, dos segmentos supraclaviculares cervicais dá confusão, então você tende a ir mais para essas linhas torácicas da decoreba do mamilo e tal, para você saber se está acima do mamilo, abaixo do mamilo, e acima do umbigo, abaixo do umbigo. E, no caso de T12, né, se é abaixo ou acima do processo tifoide. O tifoide o quê, rapaz? Do sífise pública. Em relação aos miótomos, eu já falei um pouco lá no ASIA, né, porque ele já traz tudo, então você vai saber, né, a contração do bíceps, extensão do punho, do ombro, e você vai saber cada segmento desse que vai estar afetado quando você faz a abdução, adução, e você vai testar tudo isso com o paciente. O que é aqui, eu já falei em alguns momentos, mas o que são armadilhas? É a dor distratora, que é a dor disseminada, que vai camuflar muito e vai impedir de você fazer esse exame neurológico. Imagine o paciente está com dor excruciante, você lá testando sensibilidade, ele não vai saber referir, vai prejudicar seu exame. E para isso, querendo ou não, você vai ter de abrir mão de método de imagem. O paciente consciente observando o exame prejudica o exame de sensibilidade, exame subjetivo. Porque quando você testa, por exemplo, sensibilidade vibratória, sensibilidade proprioceptiva mesmo, que você faz esses movimentos lateralizados lá no hálux, por exemplo, se o paciente vai olhando, ele vai saber qual é o dedo. Aí vai prejudicar bastante. Então, você tentar ao máximo distrair o paciente e avaliar de maneira que ele não observe o exame e prejudique o seu qualitativo, né?
E a alteração do nível de consciência é um desafio muito grande, e geralmente é o contexto que o paciente politraumatizado grave, com nível, esse trauma de alta energia, vai chegar para a gente com hipovolemia, entre outros fatores associados, e vai pedir a gente fazer esse exame, mas a gente vai recorrer ao quê? O reflexo bulbo cavernoso, por exemplo, os reflexos patelares, entre outros, que a gente vai estar testando, né? E aqui algumas questões para a gente fixar, né? É bem rápido, quero que vocês respondam no chat. Ou liguem o microfone. Essa é bem tranquila. Perfeito. Coluna torácica. Cicatriz umbilical. Coluna torácica, logo acima. Aqui outra questão. Essa aí realmente eu botei fora de ordem. E aí dá para ficar a dúvida. Mas, essencialmente, a função de paraplegia, geralmente ela é perdida até o nível torácico. Quando passa para a lombar, você tende a ter lesão parcial. Você vai ter alguns segmentos da perna fracos e outros não, entendeu? Então tem que ser essencialmente o nível torácico baixo para você ter paraplegia. Realmente eu não falei ainda, e eu botei a questão antes da ordem. Outra coisa que eu não trouxe parcialmente, né, mas dá para responder essa questão. Perfeito. T4, nível do mamilo, tomografia de coluna torácica, que é onde provavelmente está a lesão, né? Claro que a gente vai fazer a tomografia toda, mas questões, né? Sobre algumas considerações sobre a fisiologia, a definição de choque neurogênico e a definição de choque medular. São duas condições que estão muito associadas ao TRM, e em que o choque neurogênico, né, vai ser quando você tem uma perda do tônus vasomotor e tem uma inervação, e perda da inervação simpática do coração. Então, pensa, se eu tenho perda do tônus vasomotor, eu vou causar o quê? Uma vasodilatação periférica. E se eu tenho inervação simpática do coração perdida, né, prejudicada, eu vou ter vou perco o tônus simpático mantém um ataque cardíaco, manteria um ataque cardíaco, então você tende a ter uma bradicardia. Então, essencialmente, né, o choque neurogênico é composto por hipotensão e bradicardia. E o que é importante aqui, caramba, isso aqui
É bem interessante, porque quando a gente fala de trauma, uma coisa que tem que ter na cabeça, até antes de chegar no ABCDE, até o C, você tem que falar que todo choque, até que prove o contrário, é hipovolêmico, 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 hipovolêmico. Então, você, de chegar até na avaliação, você já botou dois catetas calibrosos já botando volume no paciente. E vai tratando, né, como se fosse hemorragia, perda de sangue por alguma região. Só que acontece é que nós temos um choque do tipo distributivo, né? E o que acontece? Você vai botando volume, se você continuar tratando ele como se fosse choque hipovolêmico, pode dar uma sobrecarga de volume e um edema pulmonar, por congestão mesmo. Porque esses vasos eles estão bem dilatados. E por isso você pode fazer um vasopressor antes do que o previsto, assim como também você pode fazer uma atropina em caso de bradicardia significante, que é o tratamento, né, para bradicardias. E já em relação ao choque medular, o choque medular é justamente a perda do tônus muscular imediatamente abaixo do nível da lesão. Logo, você vai cursar com arreflexia e flacidez, que você não vai ter a função medular por um tempo. Um artigo do UpToDate, ele traz que provavelmente isso esteja associado ao estado de hipercalemia que se instala lá no meio extracelular imediato lá e inibe a função medular mesmo, de passar as informações, e acaba que ele fica com essa reflexia e flacidez, que pode ser definitiva ou não. Uma coisa que é interessante, que tem que ter na mente, não é tão comum assim, é a disreflexia autonômica, que é uma lesão completa a nível cervical, que tem uma atividade simpática exacerbada. E como tem uma atividade simpática exacerbada, ela pode cursar com incontinência fecal muito importante, até isquemia mesmo, associada a disfunções vesicais, rubor, cefaleia, e pode também causar vasoconstricção muito, muito intensa e pode ser até fatal. Aqui mais uma questão, né? Para ver se vocês pegaram bem esse conceito de choque neurogênico. Perfeito. Perfeito. E uma coisa que eu não falei aqui, né? Porque o mecanismo de choque, eu espero que quem esteja aí presente, até que não conheça, né? O choque hipovolêmico, você tem uma perda da volemia e o coração, ele começa a bater mais, né? Ele tenta aumentar tanto o inotropismo como o cronotropismo, aumentando também a frequência com o tempo que passa, né? Já que você tende a ter uma redução da pressão e aumento da frequência cardíaca para compensar esse choque. Aqui não, né? Aqui a gente está tendo hipotensão, sim, mas a gente está tendo bradicardia. Aqui mais uma questão bem interessante. Letra A. Perfeito. Agora, o que é interessante é aquela questão, sabe aqueles assuntos que a gente só acerta a questão porque tá fresco na mente? Porque, bem assim, a gente tem um TCE, né? O TCE, geralmente, ele causa um mecanismo de quê? De hipertensão intracraniana. E a hipertensão intracraniana, quando vai evoluindo e não é tratada, ou é muito grave o quadro, ele tende a ter o quê? Uma hipertensão craniana. Ou hipertensão craniana grave, perdão. Hipertensão craniana grave, que gera o quê? Tríade de Virchow. Tríade de...
É isso mesmo. Que causa o quê? Bradicardia, bradipneia e hipertensão. Aí quando a galera vai a TCE, hipertensão craniana, porque nem viu o bradicardia. Dois efeitos sistêmicos importantes da TRM Sabe? é justamente a... Oi, 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 oi. Acho que você trocou tríade de Virchow com tríade de Beck. Não, é tríade de Virchow mesmo, da hipertensão. Tríade de Beck é do tamponamento cardíaco, que é abafamento de bolhas e tal. Ah, foi mesmo, foi mal. Ô, gente, se alguém tiver uma dúvida, pode falar, viu? Efeitos sistêmicos da TRM, né, que é importante. Geralmente, como estão associados a traumas cervicais, a gente viu que traumas cervicais podem levar lesões em tanto os nervos frênicos, que controlam o diafragma, como os nervos intercostais. Então, a gente tende a ter uma hipoventilação. Então, se a gente não intervém, tem uma potencial falência respiratória. Inabilidade de reconhecimento de dor e outros segmentos, camuflando lesões potenciais à vida. Nossa, isso aqui é muito interessante. Porque se você tem uma secção da coluna com perda dessa terminação de dor, até visceral mesmo, você pode deixar passar um sangramento de foco abdominopélvico. E aí o paciente pode vir a óbito, porque ele não consegue identificar isso. Por fim, né, para finalizar aqui nossa sessão, as classificações das lesões. A gente vai estar... foram coisas que eu já falei, só que aqui a classificação das lesões é para justamente o que a gente vai registrar em prontuário, que basicamente é a lesão de acordo com o nível, e aí a gente vai, como eu já mostrei o Waze, a gente vai definir qual foi o nível sensitivo da lesão, e a gente registra o nível mais caudal, ou seja, o nível mais baixo do segmento afetado, e o motor até onde teve a graduação de maior que 3 de força, que é a força útil, como eu já citei para vocês. E aqui está a graduação de força que eu falei, já citei, em que essencialmente o 3 é quando você consegue realizar um movimento contra a gravidade, abaixo disso você não tem força útil. E a avaliação de reflexo, né, a gente vai estar falando se foi presente, ausente, hiporreflexia, ou até se não foi testado, ainda mais no contexto de trauma, né? Severidade do déficit neurológico, a gente vai ver e registrar se o paciente tem paraplegia, se tem tetraplegia. Foi o que aconteceu naquela questão, era para ter botado aqui a questão, que paraplegia é lesão torácica baixa, tetraplegia é uma lesão cervical, qualquer alteração sensorial motora, a gente vai tratar como uma lesão incompleta. Se há movimentação voluntária, a gente vai falar onde tem, como ocorre essa movimentação. E, em relação aos testes de função sacral, se está presente ou ausente, quais foram testados, né? Como a gente já falou anteriormente. Aqui, o que é importante é se o paciente se enquadra em algumas das síndromes medulares, em que o ATLS ele traz 3 principais. Podem ter outras síndromes medulares, até para quem está aí no módulo de neuro, vocês vão ver algumas síndromes medulares que estão associadas a alguns quadros infecciosos, entre outros. Mas aqui no trauma são essencialmente 3, que são a síndrome centromedular, a síndrome medular anterior e a síndrome de Brown-Séquard. Não sei nem se assim se pronuncia, mas vamos. Que, essencialmente, né, os nomes dizem onde ocorrem as seções, as afecções, as lesões, né? Aqui nós temos a centromedular, aqui nós temos a anterior. É uma coisa interessante. Anterior, ela ocorre nessa porção ventral aqui. É porque, às vezes, as pessoas, elas no cortes seccionais, às vezes, tendem a confundir. O que ajuda a saber se é anterior ou posterior é justamente o sulco longitudinal anterior, que ele é bem assim, e aí fica mais fácil você saber que é o anterior aqui. E síndrome de Brown-Séquard, vou falar particularmente de cada um. A centromedular, nós vamos ter uma síndrome que se caracteriza por
uma perda de força mais acentuada em membros superiores que em membros inferiores. Logo, o paciente vai chegar como para você? Ele vai chegar andando, porém, ele não vai conseguir levantar os ombros, ele vai ter perda dessa função. E, geralmente, o mecanismo de trauma é por uma hiperextensão da coluna, mas com a estenose de canal cervical prévia. Ou seja, o paciente já tinha o canal menor, e aí ele teve a hiperextensão. A hiperextensão, ela tende a comprimir, né, as lesões de hiperextensão. E, geralmente, essa estenose está presente em idosos, ou seja, paciente idoso com uma história de trauma que revele hiperextensão, você vai pensar logo em síndrome de centro medular. As síndromes medulares anteriores, né, vamos lembrar, se aqui está o fascículo grácico uniforme, que é acessibilidade profunda, vai ser poupada, porém vai pegar o trato espinotalâmico lateral, que é responsável por dor e temperatura, e vai pegar também a parte motora. Então, ela vai poupar sensibilidade profunda e vai ter problema motor e de dor de temperatura. Então, basicamente, a gente vai ter paraplegia e a gente vai ter perda bilateral de sensação de dor e temperatura, preservando o tato, sensibilidade proprioceptiva e vibratória. Esses pacientes, o que é interessante, esses pacientes têm um prognóstico pior do que o da síndrome centromedular, porque esse trauma aqui está muito associado às lesões vasculares, principalmente lesões de artéria cerebral, espinhal anterior. E a síndrome de Brown-Séquard, ela é também dita como a M-secção da medula. Então, aqui cabe uma correlação anatomoclínica, né, que os tratos, tanto de sensibilidade quanto motores, eles cruzam lá em cima, lá no bulbo, enquanto que o espinotalâmico, eles cruzam depois. Então, o que acontece? Você vai ter uma paraplegia e perda bilateral de sensação. O slide ficou errado. Enfim, esqueça aqui o slide. Você vai ter, já que cruzaram lá em cima, vai ser ipsilateral a lesão, cruzar em cima. Então, você vai ter ipsilateralmente a lesão, perda motora e sensitiva, e como a de dor de temperatura ela cruza depois, você vai ter contralateral a esse segmento prejuízo da parte de sensação de dor e temperatura. E a gente vai caracterizar as lesões por morfologia, se é uma fratura com luxação, se é essa definição aí que você vai encontrar nos artigos, que é justamente a lesão medular sem achados da radiografia, que geralmente são, na verdade, só se dá para ver mesmo numa ressonância magnética, que vai ver lesões ligamentares, lesões de partes moles e da própria medula. Assim como também lesões penetrantes, a gente vai registrar lá qual foi o tipo de lesão, mas só que todos os pacientes inicialmente devem ser considerados como lesão estável. Logo, você tem que restringir a movimentação da coluna o tempo todo e tem que solicitar a avaliação do especialista, que no caso é neurocirurgião ou ortopedista especialista em coluna. Basicamente era isso que eu queria trazer, gente. É isso. Se vocês quiserem, tem mais umas questões aqui, mas eu acho que já a sessão ficou um pouquinho longa. Vocês se definem, se querem mais alguma questão. Com certeza.
Deixa eu ver as questões aqui, mas posso mandar depois. Posso mandar depois. Essa questão de fixação mais ainda, porque é para vocês também verem, né? Eu quis trazer também isso. As coisas que caem. Porque não cai na residência, a parte de trauma de residência, ela é bem condizente com a realidade. E ela pergunta o que realmente vai vir na emergência e tal, o que é que tem que ficar na cabeça. Que basicamente é isso. O marco anatômico. E isso repete mesmo, e a gente não vai esquecer nunca, eu espero, né? T10. Aí, né? É uma questão aqui do SUSE. É uma prova muito boa. Deixa eu ter para vocês lerem. Os existentes ficaram. A questão aí, o que é interessante dessa questão aí, é que é bem assim, você esperaria para uma PA abaixo de 60, 90 por 60 um ataque cardíaco daquelas, né? Só que como é que está a frequência? Embora no intervalo de normalidade, não é o esperado, porque a gente tem uma resposta simpática do para tentar compensar isso, né? Não era para estar no nível de normalidade. Então, embora não se enquadre com hipotensão, você tem um bloqueio simpático importante, caracterizando o quê? Hipotensão com bradicardia, choque neurogênico. É por isso que eu quis trazer, porque essa questão é boa mesmo, e o paciente geralmente vai vir assim, porque são muitas lesões, um trauma importante, trauma de grande energia, e tende a passar, porque é o paciente que tende a sangrar muito, aí você não vai pensar em trauma raquimedular, não vai pensar em choque neurogênico, às vezes não vai perceber o choque medular porque o paciente está com rebaixamento de nível de consciência. O que eu quero que fique dessa sessão é isso. Pense, não dá para ter suspeição clínica se se você não conhece, sabe? E aí o moleque transcendeu, velho. É isso aí, sabe? Vamos lá, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês mesmos, assim. E infelizmente tive problemas aqui, que eu perdi toda a minha apresentação da parte de neurocirurgia, mas eu acho que por essa abordagem do ATLS, eu acho que ficou alguma coisa. Fiquei um pouco nervoso, porque acaba que com os imprevistos, né, a gente fica mais nervoso, tudo aquilo que a gente ensaiou fica perdido, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tirado alguma coisa da sessão, tá? Show. Exato. Exato.
Certo. Certo. Show de bola. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, gente.